Olá! Hoje vamos mergulhar em dois eventos que são, literalmente, o pilar de toda a fé cristã: a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo. E olha, isso aqui é muito mais do que o final de uma história. Na verdade, esses momentos redefinem tudo o que veio antes e tudo o que foi prometido para o futuro. Para a gente entender de verdade a profundidade disso, vamos seguir algumas perguntas bem importantes. Como era esse corpo ressuscitado? O que isso muda, na prática, para a nossa fé? E o que de fato aconteceu quando ele subiu ao céu? As respostas para isso são simplesmente transformadoras. Então vamos começar pela base de tudo, a ressurreição. Isso não é um detalhe, um apêndice da história, é a pedra fundamental. De ponta a ponta do Novo Testamento, dos Evangelhos até o Apocalipse, esse evento é tratado como um fato histórico central e inegociável. E isso já nos joga na primeira grande pergunta. Tá, mas como era esse corpo? A resposta é surpreendente. Não era um fantasma, nem simplesmente alguém que voltou à vida como era antes. Era o começo de algo completamente novo. Para a gente entender a diferença, a comparação com Lázaro é perfeita. Lázaro foi ressuscitado, sim, mas ele voltou para o mesmo corpo de antes, que um dia ia envelhecer e morrer de novo. Com Jesus foi totalmente diferente. Foi a inauguração de um novo tipo de existência, um corpo perfeito, imortal. Por isso ele é chamado de primícias, a primeira amostra de uma nova criação. E um ponto crucial aqui: esse corpo era físico, sem sombra de dúvida. Os relatos fazem questão de repetir isso. Como a gente vê aqui, os discípulos tocaram nele, ele comeu na frente deles, mostrou as marcas nas mãos e no lado. A mensagem era clara: gente, não sou um espírito, sou eu mesmo, de carne e osso. Só que, apesar de físico, era um corpo transformado. O apóstolo Paulo vai descrevê-lo como glorioso, poderoso e incorruptível. Ele chama de um corpo espiritual. Mas cuidado, isso não quer dizer que não era material. Significa que era um corpo que funcionava em perfeita harmonia com o espírito. Um corpo, enfim, restaurado à sua forma perfeita, sem dor, sem doença e, claro, sem a possibilidade da morte. Ok, entendemos como era o corpo. Mas agora vem a pergunta mais importante de todas. E daí? O que tudo isso significa na prática? Por que a ressurreição é um tema tão central na doutrina? A teologia nos mostra que a ressurreição traz três garantias gigantescas. A primeira é a nossa regeneração, a segunda, a nossa justificação e a terceira, a promessa de que teremos também corpos futuros. Vamos dar uma olhada em cada uma. Primeiro, a regeneração. A ideia aqui é que a ressurreição não é um evento que ficou preso lá no passado. Ele é uma fonte de poder para hoje. A teologia diz que o mesmo poder, a mesma energia divina que tirou Jesus do túmulo, é o poder que age em quem crê, capacitando para uma vida completamente nova. Segundo, a justificação. Isso aqui é fascinante. A ressurreição funciona como o recibo de quitação de Deus Pai. Ao trazer Jesus de volta à vida, era Deus dizendo publicamente: o sacrifício foi aceito, a dívida está paga. Por isso, a ressurreição é a garantia máxima da nossa justificação, a declaração de que somos considerados justos. E em terceiro lugar, a promessa do futuro. Jesus é chamado de as primícias dos que morreram. Lembra desse termo? Ele vem lá da agricultura. O agricultor olhava os primeiros frutos e sabia como seria o resto da colheita. A ressurreição de Cristo é exatamente isso. Ele é a amostra, o modelo e a garantia de como será a nossa ressurreição um dia. Mas a história não acaba com a ressurreição. 40 dias depois, acontece outro evento grandioso, a ascensão. Jesus não simplesmente desaparece. O relato diz que ele sobe a um lugar específico, o céu. A cena descrita no livro de Atos é muito forte, muito visual. Ele é elevado diante dos olhos dos discípulos, até que uma nuvem o cobre. E então, dois anjos aparecem com uma promessa incrível. Do mesmo jeito que ele subiu, de forma física, visível, é o jeito que ele vai voltar. E quando a Bíblia diz que Jesus assentou-se à direita de Deus, isso tem um nome: ascensão de Cristo. O ponto-chave aqui é que assentar-se não é descansar, não é inatividade. Pelo contrário, é a imagem de um rei vitorioso que senta no trono para assumir o governo. Significa que a obra da redenção foi concluída e ele recebeu toda a autoridade. E assim como a ressurreição,
A ascensão também tem consequências diretas e profundas para a nossa esperança. Ela cria uma conexão real, uma ponte viva entre o céu e a terra. Então, a ascensão nos garante algumas coisas. Primeiro, a promessa de um lar futuro, um lugar que o próprio Jesus foi preparar. Segundo, a esperança de que um dia também seremos levados para estar com Ele. E talvez o mais incrível, ela aponta para uma autoridade espiritual que podemos ter agora e um reino futuro, onde os que creem têm a promessa de participar. Então, para fechar essa análise, fica uma reflexão. Se a ressurreição é mesmo o fundamento de tudo, a fonte de um poder capaz de gerar vida nova, a pergunta deixa de ser só teórica e se torna muito pessoal. Como esse fundamento está de fato reconstruindo o nosso dia a dia? A gente se encontra na próxima semana com um novo tema. Que Deus abençoe a todos, um grande abraço.